A maior parte das pessoas, quando olha para a inteligência artificial hoje, vê basicamente uma ferramenta incrivelmente útil. Um assistente que ajuda a redigir e-mails mais depressa, um gerador de imagens para umas apresentações, ou tipo um sistema que resume documentos longos em segundos. Sim, a visão utilitária da coisa. Exato. Mas e se esta visão for completamente míope? E se este exato momento for, na verdade, o fevereiro de 2020 da inteligência artificial? Uau, essa analogia é forte. Pois é. Aquelas semanas estranhas de aparente normalidade em que a vida parecia seguir o seu rumo habitual, mesmo antes de o mundo inteiro mudar de forma radical e irreversível. É uma analogia assustadoramente precisa, na verdade, porque em fevereiro de 2020 a matemática já lá estava. A curva exponencial da pandemia já tinha começado. O vírus já circulava. Sim, os dados já existiam. Exatamente. Mas a sociedade como um todo ainda não conseguia, ou talvez não quisesse, processar o que isso significava na prática. E o material que temos hoje para a nossa análise detalhada sugere um nível de negação coletiva muito semelhante em relação à tecnologia. Nem mais. O nosso objetivo hoje é explorar um conjunto de notas, dados e transcrições baseadas no pensamento de Leopold Aschenbrenner. Para dar algum contexto a quem nos ouve, estamos a falar de um investigador que trabalhou na equipa de superalinhamento da OpenAI. Certo, o tal departamento focado em garantir que a IA não sai de controle. Esse mesmo. É alguém frequentemente descrito como um prodígio que se formou na Universidade de Colômbia aos 19 anos. E a missão desta nossa exploração exaustiva hoje é dissecar a sua previsão central e mais radical, a de que a AGI, a Inteligência Artificial Geral, vai chegar até 2027. Uma data que está, essencialmente, ao virar da esquina. Pois, está. E não será apenas um salto tecnológico. Trará consigo um choque geopolítico que vai redefinir a ordem mundial. Bem, antes de entrarmos nos detalhes técnicos e económicos, é absolutamente imperativo estabelecer uma regra fundamental para esta conversa de hoje. Claro, força. O material do Aschenbrenner contém previsões políticas e geopolíticas contundentes. Foca-se imenso numa rivalidade iminente entre os Estados Unidos e a China. Fala na sobrevivência das democracias face a regimes autoritários e no papel do Estado versus a iniciativa privada. Assuntos pesados. Muito pesados. Por isso, deve ficar absolutamente claro que esta nossa análise não toma partidos. Não endossamos visões de direita, de esquerda ou perspectivas nacionalistas de qualquer país. Exatamente. O nosso papel é única e exclusivamente reportar, analisar e explicar de forma imparcial os mecanismos e as ideias contidas no material original, sem qualquer viés. Sem dúvida. A nossa função é ser o mapa neste território complexo. Bem, vamos desembrulhar isto, porque o argumento principal começa logo por desconstruir a própria imagem que temos da indústria tecnológica. Pois, a ideia romântica da garagem. Exato. Esqueçam a ideia de meia dúzia de programadores geniais a escrever código num portátil em Silicon Valley. Aschenbrenner argumenta que a IA já não é de todo um problema de software. Longe disso, transformou-se num processo industrial pesado. A métrica fundamental que dita o ritmo desta evolução é o crescimento do chamado poder de computação de treino. O compute, não é? Sim, o compute. Há cerca de uma década que a quantidade de poder computacional utilizada para treinar os maiores modelos de IA cresce meia ordem de magnitude por ano. Isso é imenso. É um crescimento exponencial brutal que, ao contrário do que muitos previam, não está a abrandar. Pelo contrário, está a escalar fisicamente. E de forma assustadora. Vamos olhar para a progressão desses números, porque é aqui que a escala da coisa se torna difícil de processar. Em 2022, quando o GPT-4 terminou a sua fase de treino, os dados indicam que utilizou cerca de 25 mil GPUs do modelo A100 da NVIDIA. Um número já por si astronómico para a altura. Pois, estamos a falar de um aglomerado de servidores, um cluster a custar à volta de 500 milhões de dólares e a consumir uns 10 megawatts de energia. É tipo o consumo de uma pequena cidade, dedicada a um único modelo. Sim, e isso foi em 2022. Exato. Mas avancemos para 2024. O salto vai para 100 mil GPUs, a custar na ordem dos 1.000 milhões de dólares e a exigir 100 megawatts. E a engenharia necessária para isto é colossal. Quer dizer, não se trata apenas de comprar 100 mil chips e ligá-los à tomada.
O verdadeiro desafio é que estes processadores precisam de comunicar entre si em frações de milissegundo. Sim, a laténcia. Nem mais. Se um GPU tem de esperar pela resposta de outro que está na outra ponta do armazém, o treino do modelo colapsa. A matemática desfaz-se. É preciso uma sincronia perfeita. É preciso desenhar redes de fibra óptica de latência quase zero e sistemas de refrigeração líquida gigantescos. Porque 100 megawatts de energia transformam-se essencialmente em 100 megawatts de calor, que, bem, derreteriam o equipamento em minutos se não houvesse refrigeração. E isso é só o início. A projeção para 2026 é de 1 milhão de GPUs. O custo dispara para as dezenas de milhares de milhões de dólares e o consumo energético atinge 1 gigawatt. 1 gigawatt. Isso é um salto de escala quase incompreensível. Para termos noção, 1 gigawatt é a capacidade total de produção de energia da gigantesca barragem Hoover Dam nos Estados Unidos. Imagine-se uma barragem daquele tamanho inteira a alimentar um único cérebro digital. É um projeto de engenharia civil, não apenas informático. Exato. Mas o destino final desta curva, o ponto de chegada em 2030, é o cluster de 100 milhões de GPUs, o famoso Trillion Dollar Cluster. Um projeto de 1 bilhão de dólares que consumiria 100 gigawatts. 100 gigawatts. Isso é absurdo. Isso é mais de 20% da produção total de eletricidade dos Estados Unidos. Pois é. O que me leva a uma questão óbvia de modelo de negócio. Como é que uma empresa privada, gerida por um CEO que tem de responder a acionistas, justifica sugar a energia de Estados inteiros e investir centenas de milhares de milhões num único projeto, sair à falência? O que é fascinante aqui é que a matemática da receita, na verdade, justifica o investimento. Claro que parece loucura, mas os gigantes tecnológicos estão a basear decisões físicas e financeiras reais hoje, precisamente nestas projeções. Mas como? Onde está o retorno? Pensemos, por exemplo, no Microsoft Office. Tem cerca de 300 milhões de subscritores em todo o mundo. Se apenas 1/3 desses utilizadores corporativos pagar 100 dólares por mês por um assistente de IA verdadeiramente capaz, isso gera imediatamente 100 mil milhões de dólares em receitas anuais. Espera, 100 mil milhões num ano? Só com uma subscrição? Exatamente. O modelo de subscrição à escala global muda tudo. 100 dólares por mês parece caro se pensarmos numa subscrição de streaming, tipo Netflix. Mas se esse assistente for, na prática, um analista júnior que faz o trabalho numa fração do tempo, 100 dólares é a maior pechincha da história corporativa. Sem dúvida. As empresas despediriam equipas inteiras para poupar milhares de euros e pagariam os 100 dólares de bom grado. E isso empurra-nos para a cronologia das capacidades destas máquinas. O material sugere que entre 2025 e 2026 teremos modelos mais inteligentes do que a maioria dos licenciados universitários. Sim, o que já é um marco tremendo. Mas o verdadeiro ponto de viragem, a ignição para a AGI em si, acontece logo a seguir. Em 2027 ou 2028, com algo que o Aschenbrenner chama de unhobbling, ou o retirar das amarras. Para entender esse conceito de unhobbling, temos de perceber como a IA funciona hoje. Os modelos atuais operam predominantemente com o que os psicólogos chamam de Sistema 1. Que é aquele pensamento rápido, não é? Exato. É um pensamento rápido, instintivo, de reconhecimento de padrões. A IA adivinha a próxima palavra de forma brilhante, mas não consegue planear, tipo 10 passos à frente. Falta-lhe reflexão. Falta. Se cometer um erro lógico no início de uma resposta longa, não sabe voltar atrás para se corrigir a meio do texto. Fica encravada no próprio erro. E o sistema 2 seria a solução. Precisamente. Quando os engenheiros conseguirem dar a estes modelos um raciocínio de sistema 2, um pensamento deliberativo, metódico, capaz de criar uma árvore de decisões e testar hipótese internamente antes de responder, a IA deixa de ser um mero shotbot reativo. Passa a ser o que o autor chama de drop-in remote worker. O trabalhador remoto perfeitamente integrado. Já não lhe fazemos uma simples pergunta para obter um parágrafo de texto. Claro que não. O paradigma muda completamente. Damos-lhe uma missão complexa, tipo no Slack. Dizemos algo como: analisa a base de dados de clientes, encontra o segmento com maior taxa de cancelamento, cruza isso com os relatórios de erros do software, escreve um relatório e propõe uma estratégia de mitigação. Um projeto inteiro! Sim. E o sistema passa os dias seguintes a planear, a escrever código, a testar, a corrigir os seus próprios erros e devolve o projeto completo uma semana depois.
tudo sozinho. Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos rapidamente qual é a primeira profissão que os laboratórios de inteligência artificial vão querer automatizar na íntegra. Não é a advocacia nem a contabilidade. Não me digas que é a própria investigação em IA. É a própria investigação em inteligência artificial. Claro, faz sentido. Se temos uma máquina que faz o trabalho de um engenheiro de software de topo, a empresa vai pôr essa mesma máquina a desenhar a próxima geração de máquinas. É o ciclo vicioso perfeito. Imagine-se 100 milhões de investigadores de IA automatizados. Entidades digitais com um nível de intuição matemática de grandes talentos humanos da área. Mas a trabalhar 24 horas por dia. Sem fins de semana, sem café, sem fadiga. Exato, a ler e a cruzar todos os artigos científicos alguma vez publicados na história. É este o mecanismo da chamada explosão de inteligência. Eles podem otimizar o seu próprio código e arquitetura tão rapidamente que uma década inteira de progresso em machine learning é comprimida num único ano. Mas espera aí. Nós esbaramos aqui num problema prático que é muito debatido na indústria, a chamada data wall, o muro de dados. Há o esgotamento dos dados de treino. Sim. Afinal, a IA atual foi treinada lendo essencialmente toda a internet, todos os livros, repositórios de código, fóruns, artigos da Wikipedia. Tudo o que havia de jeito já foi consumido. Já não há texto humano de alta qualidade para alimentar estes monstros. É verdade. Como é que a máquina fica mais inteligente se a matéria-prima simplesmente acabou? Se já não há mais livros para ler? Essa é a grande barreira teórica, mas as fontes explicam um mecanismo que a resolve. A solução passa por algo chamado Compute Overhang no momento da inferência, aliado à aprendizagem por reforço, o famoso Reinforcement Learning. Como é que isso contorna a falta de dados humanos? Até agora, a IA aprendia sobretudo por imitação, absorvendo o que os humanos já tinham escrito e prevendo a próxima palavra. Mas a aprendizagem por reforço funciona através de experimentação pura e de um sistema de recompensas. Portanto, aprender a fazer coisas novas em vez de copiar. Precisamente. O modelo gera milhões de soluções possíveis para um problema complexo. Testas e o próprio sistema penaliza os caminhos errados e premia os certos de forma automática. É o mesmo princípio que o AlphaGo usou para dominar o jogo Go, certo? Ele não aprendeu apenas a ver humanos a jogar, ele jogou milhões de partidas contra si próprio. Descobrindo estratégias que nenhum humano alguma vez tinha pensado. O material usa uma analogia excelente. Imagine-se um humano a tentar aprender matemática avançada num quarto escuro. Num quarto escuro? Sim. Ele não precisa de ler 1 milhão de livros de matemática adicionais para resolver um problema novo. Só precisa de tempo para pensar nas regras que já conhece, tentar resolver o problema, falhar, apagar mentalmente os erros e tentar de novo até ter um momento eureka. Estou a ver. O raciocínio interno gera os dados. Nem mais. A máquina pode gerar os seus próprios dados sintéticos de altíssima qualidade, através deste processo de dedução lógica. O conhecimento novo é criado pelo próprio raciocínio da máquina. O tal momento de inferência passa a ser muito mais longo. É aqui que a coisa fica mesmo interessante. E um bocado assustadora também, porque mal a máquina começa a melhorar a si própria, de forma autónoma, a natureza do texto de Aschenbrenner muda drasticamente. O tom muda completamente. A conversa deixa de ser sobre Wall Street, subscrições de software e ganhos de produtividade. O tom torna-se sombrio e entramos a pé juntos no campo da sobrevivência geopolítica e nacional. O laboratório de Silicon Valley dá lugar ao Pentágono. A lógica por trás dessa mudança de tom é inegável. Se a explosão de inteligência comprime o equivalente a um século de progresso tecnológico numa única década, as implicações militares são avassaladoras. Porque a IA não vai ficar só a escrever código. Claro que não. Uma superinteligência aplicada à investigação de defesa resolve rapidamente os grandes gargalos físicos que temos hoje. Em biologia sintética, engenharia de materiais, robótica autónoma. Tudo o que envolve tecnologia física. Exato. Aschenbrenner recorda a Primeira Guerra do Golfo como um aviso histórico. A coligação ocidental teve um rácio de baixas de 100-1 face ao exército iraquiano. E atenção, não foi por terem soldados individualmente mais corajosos. Foi pela tecnologia pura e dura? Foi por terem uma vantagem tecnológica de 20 ou 30 anos, que se traduziu em caças furtivos stealth, sensores avançados e mísseis guiados por GPS. Foi um massacre tecnológico. Pois, e a questão que se coloca é óbvia. Se 20 anos de avanços criam um rácio de mortes de 100-1 num conflito convencional, o que fará uma vantagem de 100 anos num espaço de 5 ou 6 anos?
Muda completamente o paradigma da guerra. O material refere a algo que, na minha opinião, altera completamente a estabilidade global. O fim da dissuasão nuclear. A quebra da destruição mútua assegurada. Exato. Durante décadas, a paz mundial, ou a ausência de guerra mundial, tem sido mantida por este princípio. Se um país lançar um ataque, sabe que o adversário tem submarinos nucleares furtivos espalhados pelos oceanos, prontos a retaliar. E como não se pode encontrar e afundar todos os submarinos simultaneamente, ninguém ataca primeiro. É um impasse que garante a sobrevivência. Mas, com uma superinteligência em cena, o problema histórico da invisibilidade resolve-se. Como na prática? A IA poderia desenhar enxames de milhões de drones autónomos do tamanho de mosquitos, equipados com sensores acústicos e magnéticos de uma precisão que é fisicamente impossível para os engenheiros humanos de hoje. E esses enxames vasculhariam o oceano? Sim, capazes de varrer o fundo do oceano de forma coordenada. No momento exato em que estes drones conseguiriam localizar e seguir cada submarino nuclear em tempo real, a capacidade de retaliação oculta desaparece. E o equilíbrio de terror desvanece em semanas. O país que dominar a IA superinteligente primeiro pode simplesmente desarmar os adversários de forma absoluta, quase instantaneamente e sem disparar um tiro. E é evidente que os Estados Unidos não estão a correr sozinhos nesta pista. O material alerta repetidamente para a capacidade industrial e para a ambição da China. Especialmente porque a China não pode todos ser subestimada no que toca a infraestruturas. Nem pensar. Se o grande gargalo físico para a AGI é a energia e a infraestrutura, subestimar o complexo industrial chinês é um erro fatal. Lembra-se de falarmos na dificuldade logística de encontrar 100 gigawatts de energia para os clusters 2030? Sim, que seriam 20% da rede dos Estados Unidos. Pois bem, os dados das fontes mostram que na última década a China adicionou à sua própria rede elétrica uma capacidade de produção nova que é superior à totalidade da rede dos Estados Unidos. Ou seja, eles construíram uma América inteira de energia em 10 anos. Exatamente. Eles têm a experiência de mobilização estatal, o aço, o cimento e a mão de obra para construir estes mega-clusters energéticos sem as burocracias do Ocidente. E isso levanta um cenário terrível sobre a aplicação interna desta tecnologia. Surge o conceito aterrador do ditador perfeito. O sonho de qualquer regime totalitário. Até hoje, as ditaduras acabam sempre por sofrer de inabilidades ou ineficiências puramente humanas. Há corrupção no aparelho de Estado, há generais que a dada altura se recusam a disparar contra a sua própria população, há revoltas civis gigantescas que oprimem e esgotam os recursos de segurança do Estado. Mas uma AGI perfeitamente leal resolve o fator humano da tirania. Exato. Um mecanismo de controle torna-se matematicamente imbatível. Imagine-se um sistema de vigilância biométrica onde as câmaras em cada rua não se limitam a fazer o reconhecimento facial normal que já conhecemos. Vão muito além disso. Tem uma IA focada em cada indivíduo, a analisar a cadência do passo, o ritmo cardíaco invisível ao olho nu através de pequenas variações na cor da pele e as microexpressões faciais de cada cidadão. Tudo em tempo real. Uma verdadeira detecção de mentiras à escala de uma nação. E uma IA capaz de ler e cruzar bilhões de mensagens de texto, de áudio, de comportamentos online por segundo. Tudo para detectar o mais ínfimo padrão de dissidência antes de este sequer se formar num grupo do WhatsApp. Junte-se a isto forças policiais que passam a ser compostas por sistemas robóticos autónomos, com lealdade militar programada e absoluta ao regime. Uma revolução popular torna-se não apenas logisticamente difícil, torna-se estrutural e matematicamente impossível de organizar. O controle político seria cimentado para todo o sempre. Não haveria margem para a queda do regime. Com armas tecnológicas desta magnitude a serem desenvolvidas, neste exato momento, uma pessoa razoável poderia assumir que os laboratórios de elite como a OpenAI, o Google DeepMind ou o Anthropic são as fortalezas informáticas mais seguras do planeta. Bunkers subterrâneos guardados por militares de elite. Seria lógico, não é? Tratando-se de algo mais perigoso que material nuclear. Mas a descrição que o Eschenbrenner faz nas suas notas é, hilariante e aterradora ao mesmo tempo. Ele classifica a segurança atual destes laboratórios de IA simplesmente como segurança nível 0. Nível 0. Sim,
Nível 0 diz que é a segurança típica de uma startup universitária que faz aplicações banais para partilha de fotos. Não há compartimentação a sério. Ele ilustra isso com incidentes reais, não é? Casos de amadorismo flagrante no controle de acesso. Exatamente. Há um caso documentado em que um funcionário ou investigador conseguiu extrair código vital do sistema da empresa recorrendo à técnica mais básica possível. Uma pen USB disfarçada. Não muito pior. Ele simplesmente copiou o código confidencial, colou na aplicação genérica Apple Notes no seu computador da empresa e depois exportou essa nota como um simples ficheiro PDF. E ninguém deu por nada. Nada. Escapou a todos os alertas e monitores de segurança internos da empresa porque, para o sistema, era só um utilizador a guardar uma nota em PDF. É completamente ridículo. É assustador, mas a verdade é que se a espionagem corporativa mais básica e amadora já funciona assim, com tanta facilidade, a ameaça muda completamente de figura quando falamos de serviços de inteligência estatais a sério. O Ministério da Segurança de Estado da China ou os serviços russos não usam Apple Notes para roubar dados. Tem orçamentos ilimitados para isso? Claro, as capacidades de espionagem ao nível de Estados-nação roçam a magia negra cibernética. Operam com ameaças persistentes super avançadas. E usam os chamados Zero-Click Exploits. São aqueles ataques em que a vítima não faz absolutamente nada, certo? Exatamente. Um telemóvel pode ser totalmente comprometido e os seus microfones e câmaras ativados remotamente sem que a vítima tenha de clicar em qualquer link malicioso. Basta apenas que o atacante saiba o número de telefone do investigador. É assustador pensar que basta saber o número. E Brenner lembra que agências estatais já provaram no passado, com o famoso vírus Stuxnet no Irão, que conseguem infiltrar programas nucleares que estão fisicamente isolados de qualquer rede externa, os chamados sistemas air-gapped, que não estão sequer ligados à internet. E o prémio máximo desta espionagem toda que estamos a falar não é roubar plantas de engenharia, os esquemas dos servidores, é roubar os próprios pesos da rede neuronal, os famosos weights. Sim, o fecheiro final. Os pesos são a matriz matemática final, o cérebro em si. É o resultado cristalizado de meses e meses de treino num cluster de $1.000 milhões com um custo de energia imenso. E é tudo redutível a dados. Se um espião estatal conseguir exfiltrar esse fecheiro de pesos e levá-lo, sei lá, numa unidade de armazenamento minúscula, a potência adversária acabou literalmente fazer um copy-paste da arma mais poderosa do mundo. Todo o investimento astronómico ocidental é roubado num simples minuto de transferência de dados. E a vantagem geopolítica é vaporizada num instante. Isto levanta uma questão importante, frequentemente debatida na comunidade científica. Valerá a pena sequer tentar guardar estes segredos tecnológicos? A ciência moderna construiu-se precisamente baseada na partilha global aberta de artigos científicos. Pois a cultura da publicação. Os avanços teóricos da inteligência artificial viajam de universidades como Stanford para Tsinghua, na China, literalmente à velocidade da luz. Tentar trancar a matemática fundamental da IA dentro de um cofre parece inútil, num mundo altamente globalizado e interligado. O Brenner antecipa precisamente essa crítica nas notas dele. E usa uma analogia histórica brilhante com o Projeto Manhattan, da Segunda Guerra Mundial, para explicar a mecânica realista de como o segredo funciona na prática. Essa parte do texto é fascinante. No início do desenvolvimento da bomba atómica americana, o físico Enrico Fermi fez medições cruciais e inéditas sobre a utilização de grafite purificada como um moderador eficiente para as reações nucleares em cadeia. A prática académica normal na altura ditaria que ele pegasse nesses resultados brilhantes e os publicasse numa revista científica para o mundo ler. Mas ele não o fez. Não. O Fermi convenceu a equipa e as chefias do projeto a reter a informação, a guardar segredo absoluto sobre as propriedades da grafite purificada. E o impacto prático dessa simples decisão de não publicar foi monumental. O programa nuclear da Alemanha nazi, liderado por físicos que eram brilhantes como o Werner Heisenberg, não teve acesso a esses dados cruciais sobre a grafite. Eles tiveram de fazer as contas sozinhos. Sim, e fizeram cálculos errados devido às impurezas na grafite comercial que testaram. Concluíram erradamente que a grafite pura e simplesmente não funcionava como moderador. Como resultado direto dessa desinformação passiva, os nazis viraram-se para a água pesada como a única alternativa viável. Que era muito mais difícil de arranjar. O que provou ser um pesadelo logístico colossal que atrasou o seu programa nuclear de forma fatal, permitindo aos americanos chegar à bomba primeiro.
Portanto, reter segredos de engenharia ou pequenos ajustes finos algorítmicos hoje em dia pode não esconder o princípio geral e teórico da inteligência artificial, mas pode introduzir fricção massiva no sistema do adversário. E forçar erros custosos. Pode forçar o laboratório adversário a gastar meses e meses de computação preciosos, a bater com a cabeça na parede para descobrir algo empírico que o nosso laboratório já resolveu há um ano atrás. E numa corrida destas, onde meses de avanço na AGI valem décadas de vantagem militar e económica, um atraso de 6 a 12 meses imposto ao adversário é literalmente tudo o que os Estados Unidos e os aliados precisam para chegar à meta, primeiro, e blindar as defesas globais. O que nos leva ao inevitável choque de culturas que Aschenbrenner prevê. Esta visão rigorosa de fortificação governamental e secretismo extremo colide frontalmente com a cultura moderna dominante em Silicon Valley. A cultura do código aberto. Exato, o Vale que venera o paradigma open source, a ideia romântica de que o código e a tecnologia devem ser abertos, partilhados e distribuídos gratuitamente pela comunidade global para acelerar a inovação. Ele alerta de forma contundente para os perigos massivos e sistémicos desta abordagem ingênua, numa era de proliferação de armas de inteligência. E critica de forma muito incisiva, por exemplo, a corrida desenfreada das empresas americanas de IA para angariar capital e construir infraestruturas no Médio Oriente. Sim, fala-se imenso ultimamente de construir os tais grandes clusters de computação de que falamos em países como os Emirados Árabes. Sim, porque há muito dinheiro. Simplesmente porque os fundos soberanos lá têm capital quase infinito para comprar os chips que quiserem à Nvidia e têm energia abundante. Mas Aschenbrenner lança uma pergunta retórica nas suas notas que devia gelar o sangue a qualquer estratega militar ou de defesa ocidental. Qual? Alguém, no seu perfeito juízo, construiria a infraestrutura principal do projeto Manhattan com os segredos atómicos nos Emirados Árabes Unidos? Uau! A questão retórica expõe instantaneamente a falha estrutural na lógica puramente comercial destas empresas. Exatamente. O lucro cega o risco. Permitir que nações que não são democracias ocidentais alberguem e detenham fatias significativas do poder computacional global é essencialmente dar-lhes um lugar imerecido à mesa e acesso físico direto à infraestrutura crítica da AGI. O risco de exfiltração física de dados dos servidores secretos estrangeiros que operam livremente nesses territórios é simplesmente enorme e inaceitável. A conclusão incontornável de toda esta análise e de toda a primeira parte das notas dele é que os CEOs privados, limitados por orçamentos corporativos e profundamente pressionados pela necessidade de lançar o próximo produto no trimestre seguinte para agradar a Wall Street, são estruturalmente incapazes de gerir uma transição de magnitude civilizacional deste calibre. Claro, a responsabilidade é grande demais. Não se pode pedir ao CEO de uma empresa tecnológica, por mais brilhante que ele seja, que defenda os seus data centers prezados de ataques cibernéticos ou militares super sofisticados, planeados e financiados pelo Estado chinês ou russo. É uma luta totalmente injusta e desigual. E é por isso que Aschenbrenner defende de forma muito clara a inevitabilidade de um grande projeto nacional liderado pelo Estado. Uma fusão de forças. Uma parceria público-privada maciça e sem precedentes. A metáfora que melhor descreve isto é uma fusão estranha entre a agilidade e a escala industrial da Operação Warp Speed, que nos deu as vacinas da Covid num tempo recorde, e o secretismo hipermilitarizado do Projeto Manhattan. E como funcionaria na prática? Seria um esforço onde o Estado interviria com todo o seu peso para garantir e proteger as cadeias de abastecimento críticas de energia e semicondutores. E o aspecto mais importante, o perímetro físico e digital dos centros de dados deixaria de ser guardado por empresas de segurança civis privadas e passaria a ser guardado diretamente por forças armadas e inteligência de nível nacional. E é importante notar que esta hipermilitarização do projeto e este fechar de portas não visa de todo iniciar uma nova guerra global e destruidora. O objetivo de Aschenbrenner é exatamente o oposto. Ele propõe que o objetivo final, assim que as democracias ocidentais garantirem uma vantagem irrecuperável de alguns anos sobre os adversários e assegurarem que a AGI desenvolvida é segura e estável, seja algo muito mais diplomático. O equivalente à iniciativa Átomos para a paz dos anos 50, não é? Precisamente. Oferecer à China e a outras potências uma versão tecnológica e contemporânea desse histórico acordo. O conceito é fascinante na sua dimensão diplomática e de apaziguamento.
Com uma posição de supremacia militar e tecnológica incontestável garantida por sistemas impenetráveis, os Estados Unidos e os seus aliados poderiam negociar com a China a partir de uma posição de força absoluta. Onde lhes ofereciam uma cenoura irresistível. O acordo seria simples na teoria. O Ocidente partilharia os formidáveis benefícios económicos, industriais e médicos da superinteligência. Tipo a cura de doenças complexas, avanços materiais, revoluções incríveis na produção de energia limpa. Exato. Partilhariam os frutos pacíficos da tecnologia, mas em troca imporiam linhas vermelhas rígidas e inegociáveis de não militarização desses sistemas e exigiriam inspeções internacionais rigorosas para evitar a proliferação armamentista algorítmica. É a contenção pela abundância. A oferta é tão boa que não vale a pena iniciar um conflito que de qualquer modo iriam perder. Bem, então o que é que isto tudo significa para nós, hoje? Significa que temos de recalibrar urgentemente a nossa percepção sobre o que está a acontecer nas notícias tecnológicas. Sem dúvida. Os modelos linguísticos divertidos com que hoje nós nos entretemos a criar rascunhos para o trabalho ou pequenos poemas não são o destino final. Eles são os primeiros protótipos experimentais e básicos da tecnologia geopolítica mais decisiva de todo o século XXI. E o tempo está a esgotar-se rapidamente. É uma força que vai devorar percentagens inteiras e assustadoras das redes elétricas nacionais, vai forçar o realinhamento completo da capacidade industrial pesada do Ocidente e vai, acima de tudo, colocar a arquitetura global de segurança sobre uma pressão imensa e invisível que não vemos desde o advento das armas nucleares. E a janela temporal para agir é agora. É por isso que a metáfora do fevereiro de 2020 é tão poderosa e urgente para Aschenbrenner. O material sublinha que estamos a atravessar a fase intermédia do jogo, a chamada mid-game. O olho do furacão, mas onde o vento ainda não sopra forte. Exatamente. É durante este período de falsa acalmia, enquanto a maioria das pessoas discute se a EA vai roubar trabalhos de copywriters, que a infraestrutura tem de ser repensada a nível governamental e a segurança destes modelos tem de ser nacionalizada e blindada. Porque, quando as verdadeiras capacidades destruidoras e construtoras da AG começarem a multiplicar-se num espaço de poucos meses e o público geral finalmente compreender sem margem para dúvidas que o paradigma do mundo mudou permanentemente, Aí, as decisões passarão a ser tomadas sob o espectro do pânico absoluto e da descoordenação. A capacidade das democracias para uma reflexão estratégica e ponderada cessa imediatamente quando o incêndio exponencial se torna visível para toda a gente nas ruas. pois, e o momento de planear contra o incêndio é quando a casa ainda parece estar inteira. Fica uma reflexão final no ar para quem nos ouve, que eu acho que vai um pouco além desta incrível mecânica geopolítica de que falamos exaustivamente hoje, mas que se constrói em cima dela. Qual é o ponto? Imaginemos por um momento que o projeto governamental gigantesco que a Aschenbrenner propõe é totalmente bem sucedido. Que as democracias conseguem efetivamente chegar à linha da meta em primeiro lugar por volta de 2027. Protegem a tecnologia com os militares, assinam os tratados de paz e instauram a tal era de superabundância pacífica para a humanidade inteira. O melhor cenário possível, portanto. Sim, é utopia. Mas se de facto tivermos em funcionamento sistemas algorítmicos superinteligentes, capazes de executar todo o trabalho cognitivo superior, de automatizar todo o avanço científico inovador e gerir com uma eficiência robótica toda a complexidade logística do mundo civilizado, o que é que acontece à nossa necessidade humana fundamental de encontrar um propósito de vida? É uma crise existencial em larga escala. Quando o valor intelectual e económico da humanidade for, para todos os efeitos práticos, reduzido a zero e tornar-se totalmente irrelevante para o progresso da sociedade, será que esta corrida desesperada pela supremacia geopolítica se lembrou sequer de planear o que fazer com as pessoas que acabam paradoxalmente por vencê-la? Fica a pergunta.